O Dürer, ele buscava a perfeição. E foi graças a essa busca, a essa excelência, que ele se tornou um gênio, que ele se tornou um mestre. A excepcional destreza exibida nos trabalhos do Dürer, ela derivou de uma dedicação metódica e permanente, de estudos e de uma curiosidade ímpar, que levou esse artista alemão a um patamar no qual pouquíssimos chegaram. O Albrecht Dürer nasceu em 21 de maio de 1471, em Nuremberg. E ele era filho de um ourives, que tinha emigrado da Hungria. Nós estamos saindo da Idade Média, estamos entrando no período do Renascimento, dentro de um mundo novo que se constrói, um mundo mais científico, um mundo mais inquisitório, no sentido de questionamento, mas também inquisitório no sentido de perseguição religiosa. A cidade natal do Dürer era um centro de inovação científica. A invenção do primeiro relógio de bolso aconteceu ali, o desenvolvimento de uma série de equipamentos náuticos e astronômicos aconteceu ali, porque era uma grande cidade na época já, né? E isso, sem dúvida, também teve um impacto funcional na construção artística do Dürer. A riqueza era tanta na época que a cidade era conhecida pelos alemães como o baú do tesouro imperial. Então isso dá uma boa ideia de como funcionava, né? E foi nesse mundo, né, nesse mundo de inovação, nesse mundo de crescimento intelectual e crescimento econômico, que o Dürer se estabeleceu como profissional. O brilhantismo técnico dele, como gravador, né, com a técnica que ele adquiriu com o pai, né, e aperfeiçoou, ele se torna evidente esse talento precoce quando tu olha para essa imagem. Essa imagem é um retrato realizado quando ele tinha 13 anos de idade, ainda quando ele era um aprendiz do pai. Ele faz várias viagens, e uma delas, inclusive, é uma viagem bastante difícil que ele faz pelos Alpes, para uma cidade que na época era a meca florescente das artes europeias, né, Veneza. Provavelmente foi nesse momento que Dürer compreendeu que a valorização do trabalho dele deveria ser um outro patamar, deveria atingir outros níveis, não só em autossuperação, mas ele percebe a importância da divulgação do trabalho. Um dos trabalhos dele são imagens fortes, imagens de morte, imagens de destruição, né, de arrependimento, né, de fé, que se espalharam pelos livros, como eu falei, dando uma visão completamente diferente do que era conhecido até então, em termos de impacto para o leitor. Porque, a despeito de toda a prosperidade superficial que a gente via no período, o momento, na verdade, era de inquietação política e religiosa, em larga escala. O Dürer, com essas impressões, com essas gravuras, ele está dando vida ao mundo que está em torno dele. Tem uma outra grande obra do Dürer. A Europa estava numa crise contínua de alimentos que vinha de um período que, não por acaso, foi chamado de a Grande Fome, e que aconteceu entre 1315 e 1317. Houve uma perda contínua de colheita, milhares de mortos por falta de comida, e a população estava numa subnutrição crônica. Então a imagem é ainda mais impactante, porque ela exibe um cavaleiro extremamente poderoso. Ele é forte, é uma evidência de que esse cavaleiro, de que essa desgraça é capaz de atingir grandes distâncias rapidamente, que era o que acontecia. Essa obra é simplesmente extraordinária. Desta vez, ela é uma gravação ainda mais detalhada, porque é uma gravação em metal. As outras duas obras são a Melancolia I, né, e São Jerônimo em seu estúdio, né. Elas são entendidas como uma trilogia, não no sentido estrito, né, mas mais amplo, porque essas impressões estão relacionadas e são, de certa forma, complementares. Porque elas correspondem, dentro do conceito da época, às três concepções escolásticas da virtude, que eram a virtude teológica, a virtude intelectual e a virtude moral. Então é impressionante também, além de toda essa iconografia, de toda essa simbologia explícita e implícita, como o Dürer representa a armadura e as armas desse cavaleiro. Então a gente tem que entender que um autorretrato dessa qualidade é uma obra de mestre grandiosa em todos os sentidos. E ela é resultante de inúmeras interpretações e ajustes feitos pelo olhar do artista em um modelo, em um princípio refletido imperfeito.
Ele transforma isso na perfeição. No início do século XVI se abriu uma nova era de curiosidade científica. Então o mundo natural passou a sofrer um escrutínio cada vez mais atencioso. E os desenhos do Dürer, dessas novas e diferentes espécies, né, estão entre os primeiros a serem feitos de uma forma rigorosa do ponto de vista artístico, mas sobretudo, e isso é muito importante, de uma forma rigorosa enquanto observação científica. Ele foi um dos poucos artistas nesse momento que conseguiram transformar essa representação restrita da natureza em algo mais próximo do real. É claro que o desenho não representa de modo totalmente correto o animal. Ele foi feito em cima de uma narrativa, de um esboço feito por um marinheiro. Ainda que se tu olhar essas obras aqui, elas são mórbidas, né, pelo conteúdo. Mas para a ciência natural descritiva, o Dürer foi uma peça crucial. Ele abriu horizontes extraordinários para a época. Da mesma forma, o Dürer foi um exímio pintor e ilustrador botânico. Tá? Ele tinha uma precisão absurda na observação e reprodução de plantas também. E isso vai se tornar ainda mais importante, essa capacidade de reprodução detalhada e realista da natureza, quando ele vai para a segunda viagem para a Itália, se não me engano, em 505, tá? E que acabou dando vazão a esse trabalho, que é excepcional, o trabalho de Adão e Eva. Ele fez esse trabalho em 1507. Essa é considerada a primeira representação, e de novo a inovação do Dürer, é a primeira representação em tamanho natural do nu na pintura religiosa alemã. E o próprio Dürer, que estava nas terras matrizes da Reforma, né, a Alemanha, ele teve que lutar com as crenças internas que ele tinha, né? Porque elas foram abaladas pelo movimento Lutero. Tudo foi abalado pelo movimento do Lutero. O aspecto mais importante dessa pintura é a forma como ela foi interpretada à luz do que vinha acontecendo em Nuremberg, em particular, né, e na Alemanha em geral. Então é evidente que se foi feito a partir da tradução da Bíblia do Lutero, e de novo, por isso a história é importante, tá? Essa pintura remete à aceitação do Dürer por essa nova fé, por essa renovação da fé. O Dürer está abraçando a reforma. Ele está expressando a importância fundamental dessas escrituras, não só para ele, mas para o mundo todo. O conhecimento de Albrecht Dürer, ele foi vasto, ele foi enorme. E com as suas certezas, né, sua habilidade e a sua vontade de conhecer o mundo, o Dürer desejou. E sem qualquer dúvida, ele alcançou a eternidade. E é por isso que o epitáfio atribuído ao Dürer diz: o que quer que fosse mortal em Albrecht Dürer está sob esse monte.